Olá, boa noite. Eu sou Wagner Colombelli, sou do curso de Administração Pública e Políticas Públicas. Esse trabalho está fazendo eu e a Emily, é a disciplina de Implementação de Políticas Públicas, com a professora Maria Alejandra Nicolas. Ah, Nosso texto é um texto de Celina Souza, é a parte 2 de um livro. A parte 2 se chama A Coordenação de Políticas Públicas no Brasil após a Redemocratização. Ah, Só para fazer um embasamento, assim, a redemocratização, ela é chamada depois quando volta a democracia, quando tem um período grande de ditadura, como foi no Brasil, e a democracia ela volta, ou seja, tem votações populares. Bom, no trabalho a gente vai apresentar a introdução, os antecedentes, a Constituição Federal de 1988 como um momento crítico de políticas públicas, coordenação de políticas públicas, a coordenação na fase de formulação de política, a coordenação na fase de implementação de política, coordenação vertical, coordenação horizontal e as conclusões e as referências. Introdução. A coordenação de políticas entrou na agenda de diversas formas em busca de melhor compreensão e melhores respostas, desde que os governos passaram a assumir maior responsabilidade na formulação e implementação de políticas públicas. A partir dos anos 30, mais precisamente na era Vargas, deu-se início a inúmeros acontecimentos com o objetivo de fazer o Brasil um país industrializado e moderno. Todos esses eventos tornaram o desenho a implementação de políticas públicas mais complexas, gerando maior desafio para sua coordenação. A Constituição de 1988 foi um marco na agenda de políticas públicas. O objetivo do trabalho é de apresentar como a coordenação de políticas públicas é realizada no Brasil, especialmente a partir da Constituição de 1988. Bom, na era Vargas foi um governo que focou muito na industrialização do país, de transformar o país um país moderno, se desenvolver. E com isso teve bastante incentivo nas indústrias, bastante investimento na parte privada, na siderúrgica, na confecção de ferro, estradas e tal. E com isso também foi preciso investir em pessoas, tipo, para que as pessoas pudessem trabalhar e fazer o país girar e progredir. Foi quando começou a surgir as políticas públicas. E como surgiu muitas políticas públicas, precisou de alguém para coordenar elas, porque não era só colocar elas e não ter uma direção para qual rumo que ia seguir. Antecedentes. Antecedentes a gente vai falar como que foi surgindo essas coordenação de políticas públicas. A construção de um Brasil mais industrializado e moderno, segundo Souza 2018, teve seu início na era Vargas, com o intuito de formular políticas públicas para superar as dificuldades da infraestrutura e promover a proteção social, para garantir a mão de obra necessária para o desenvolvimento do país. Foi criado também o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de financiar a industrialização, além de serem criadas empresas estatais que eram capazes de promover insumos necessários para a industrialização e urbanização. Ou seja, com o crescimento do país, teve que se investir em indústrias, teve esse banco de desenvolvimento econômico, que foi um objetivo de financiar que o país progredisse, se modernizasse, hã, e também surgiu bastante empresas estatais, que eram capazes de promover esses insumos para a industrialização, como a siderúrgica, Petrobras, algumas empresas que eram de que eram comandadas pelo governo. A Era Vargas foi apenas o início da expansão do setor do governo. Após a Era Vargas, com o crescimento do país, há uma necessidade de esforços de diversos atores políticos, econômicos e sociais para ajudar a estruturar o funcionamento do Estado. Essas novas transformações demandaram a criação de novas instituições para formular e implementar políticas, e também adaptá-las às novas circunstâncias e ao crescimento das demandas. As mudanças também exigiram instrumentos e mecanismos cada vez mais abrangentes para coordenar as inúmeras políticas a cargo dos governos. Essa fase ficou conhecida como a estatização da economia brasileira. Ou seja, como foi criando muitas políticas para industrializar o país, essas políticas necessitaram de uma coordenação, de
de um controle para continuar progredindo. A Constituição Federal de 1988 como um momento crítico das políticas públicas. Para Souza 2018, a Constituição de 1988 foi um marco na agenda das políticas públicas, pois ocorreram inúmeras inovações, entre elas reconhecimento de direitos sociais, a universalização do acesso à saúde, que antes era restrita aos detentores do emprego formal, um significativo aumento das competências concorrentes entre os três níveis do governo, vis-à-vis as construções anteriores, e a última inovação foi a diminuição do quórum para emendas constitucionais, de 2/3 nas constituições militares para 3/5, que permitiu a regulamentação de várias políticas sociais constitucionalizadas. Ou seja, a partir de 88, teve mais direitos sociais estabelecidos para a sociedade. Tanto é, com o exemplo que é citado, que a saúde antes era mais para quem tinha emprego formal, ou seja, pessoas que não tinham trabalho formal, era desempregada, não tinham tanto acesso à saúde. Antes ela era restrita a esse emprego formal. Ah, a aprovação também de emendas constitucionais, ela diminuiu um pouco, que pôde aumentar a aprovação de políticas sociais e a construção dessas três esferas do governo, que é a União, os estados e municípios. Ou seja, elas vão cooperando entre elas, o estado coopera com o município com a União com os dois, para ter essa coordenação das políticas públicas. A Constituição de 1988 como um momento crítico das políticas públicas. Após a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, e com a eleição direta do presidente da República após 1994, foi possível o controle da inflação e a normalidade democrática. Com o resultado, conseguiu-se modificar parte do modelo macroeconômico da era Vargas, através da privatização e da abertura de algumas atividades e serviços ao capital privado, do esforço de tornar o desenvolvimento econômico mais dependente da indução do Estado. Foi possível regulamentar e implementar alguns direitos sociais que eram constitucionalizados, tais como saúde, educação fundamental e assistência aos desamparados, além de poder regulamentar algumas políticas sociais. Ou seja, após a redemocratização, foi quando acabou essa era de ditadura, e teve a Constituição de 88, teve as eleições diretas, ou seja, a população pôde votar para presidente, e após a 94 foi quando mudou para o plano real, ou seja, essa mudança deu para controlar um pouco mais a inflação que estava meio descontrolada antes desse período. E também foi possível regulamentar algumas políticas de direitos sociais, como para a saúde, educação fundamental, assistência aos desamparados ao poder, e foi possível regular essas políticas sociais, como crianças tipo têm acesso à educação básica de primeira a quarta série, veio o SUS com maior abertura para a população. Coordenação das políticas públicas. De acordo com Souza 2018, do ponto de vista formal, a coordenação de políticas é prevista na Constituição, mas com a pressão de várias comunidades e de especialistas, como a do meio ambiente, e de constantes ações junto ao Supremo Tribunal Federal, essa cooperação nunca foi regulamentada. Isso não quer dizer que a cooperação e a coordenação de políticas não existiam, mas que a elite política no Congresso e no Executivo Federal, muitas vezes apoiada na expertise e na pressão de comunidades especialistas, aprovou um modelo complexo e engenhoso para a coordenação horizontal e vertical das políticas públicas. A gente pode ver bem claro isso na atualidade como as bancadas pluralistas, que são pessoas eleitas pelo povo, que estão lá, mas que elas buscam mais apoiar os grandes fazendeiros, os grandes empresários, donos de latifúndios, ou seja, as políticas que geralmente são liberadas são de mais brecha para comprar
agrotóxicos para se matar, para beneficiar grandes produtores e prejudicar os pequenos produtores. Essa bancada, tipo, ela controla bastante, porque ela tem influência na votação e aprovação de políticas públicas. Coordenação das políticas públicas. A Constituição de 1988 foi a primeira entre as 7 constituições brasileiras que discriminou as competências concorrentes de políticas e de serviços. A constitucionalização e a normatização de políticas públicas é objeto de competências concorrentes, pois requerem coordenação e cooperação, seja ela entre os 3 níveis do governo, coordenação vertical, seja entre as agências do mesmo governo, coordenação horizontal. No modelo brasileiro de coordenação e cooperação, acontece entre os 3 níveis do governo e ocorre principalmente nas políticas públicas sociais. O que isso quer dizer? Que tem algumas políticas que são concorrentes apenas ao município, algumas aos estados e algumas à União. Essas concorrentes quer dizer que esses 3 entes eles cooperam entre si principalmente para formular políticas públicas sociais, como o exemplo do SUS, o exemplo da educação básica, educação para as crianças e tal. A coordenação na fase de formulação de política. Com relação à participação da sociedade na formação de políticas, existem algumas instâncias de negociação que são as Conferências Nacionais de Políticas Públicas, que visam orientar o desenvolvimento de políticas públicas em nível federal. São convocadas pelo Poder Executivo por meio de seus ministérios e secretarias, geralmente têm participação igualitária de representantes do governo e da sociedade. Essas conferências nacionais, elas são um suporte que geralmente é dado ao presidente na hora de aprovar algumas políticas públicas. Geralmente são convocados pelo executivo, né, por meio dos ministérios e secretarias, e tem a participação igualitária de representantes do governo. Com relação à participação da sociedade na formulação de políticas, existem algumas instâncias de negociação que são o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, CDES, órgão colegiado composto por representantes da sociedade civil, e a sua atuação inclui assessoria direta ao presidente da República em todas as áreas de atuação do Poder Executivo Federal. Com relação à participação da sociedade na formação de políticas públicas, existem algumas instâncias, que são audiências públicas, espaços de debate para diversos atores sociais, pessoas comuns ou do governo, cujo principal objetivo da audiência é estimular os participantes a buscar soluções de problemas públicos. As audiências, elas são algumas reuniões que são realizadas pelas comissões, com participação de cidadãos, órgãos, entidades públicas e civil. O objetivo é colocar esse pessoal para conversar, para poder dialogar sobre os problemas da sociedade, o que tem que melhorar, o que não tem que melhorar, quais são as pautas, qual que é a demanda da sociedade, o que tem mais urgência, o que não tem. Ela é muito importante para esse debate, pois ela envolve tanto a sociedade civil, alguns governantes, e é fundamental assim para o desenvolvimento das políticas sociais e das políticas públicas e das sociais também. Em suma, no caso brasileiro, o Congresso Nacional assume particular importância na fase de aprovação e formulação de política, na medida em que muitas políticas públicas são constitucionalizadas ou foram objeto de legislação infraconstitucional. Isso faz com que decisões sobre política sejam submetidas pelos governos para aprovação, modificação ou veto dos legisladores. Ou seja, muitas políticas elas são previstas na Constituição, ah, como acesso à saúde, educação, moradia, proteção à criança e à maternidade.
Só que depende da aprovação dos governadores, que eles podem aprovar, modificar ou vetar algumas dessas leis. A implementação pode ser definida simplesmente como a fase da ação da política pública ou o que acontece entre os objetivos e resultados da política, e como os atores e as instituições coordenam a implementação da política. A implementação e o elo entre os objetivos da política e seus resultados, a fase da implementação é crucial, porque não existe garantia de que a política pública aprovada será implementada. Não há garantia legal de que as autoridades governamentais e de que essa política será implementada conforme estabelecido. No caso do Brasil, é necessária a participação social, tanto na formulação quanto na implementação. Isso é feito por meio de inúmeros exemplos participativos, no nível nacional, estadual e local. De acordo com o Souza 2018, a implementação das políticas foi uma das condições institucionais mais brilhantes no período após a redemocratização. Isso foi particularmente importante do ponto de vista da coordenação vertical das políticas, mas também requeriu a atuação conjunta de várias agências federais, coordenação horizontal, para proporcionar algumas políticas. Ou seja, o Brasil, como ele veio se desenvolvendo nessa era, depois da era Vargas, ele necessitou de muitas políticas para continuar o crescimento do país, continuar a se desenvolver, a se modernizar, a gerar mais empregos. E por isso foi muito importante a implementação dessas políticas públicas, para dar suporte para que o país continuasse progredindo. Uh, Conforme o texto aponta, que não é garantia de que a política vai ser aprovada, vai ser implementada, mas é importante que o cidadão participe desde a sua implementação, desde a sua formulação até a sua implementação. Muitos casos de participação do governo, da população nessas decisões é quando tem o orçamento participativo. Uh, a população vai, apoia, vê as demandas que necessitam atualmente nessas comunidades, mas, porém, isso não quer dizer que depois realmente qual foi a demanda da sociedade vai ser atendida, pois há necessidade de aprovação dos governos. Mas o importante é mostrar que a sociedade ela está atenta com isso, que ela busca melhoria para a sociedade e é isso, tá entre esses debates para poder conseguir que os governantes realmente vejam qual que é a demanda da população, onde é que tem que se investir mais, se é em saúde, educação, lazer, por isso essa importância de participação da sociedade. Bom, essa parte de coordenação vertical e horizontal vai ser apresentada pela Emily, que vai começar daqui a pouco. Muy buenas noches a todas y a todos que estén asistiendo a este video. Mi nombre es Emily Erasme y voy a continuar con la segunda parte de este texto que hemos escogido como seminario final de nuestra evaluación de implementación de políticas públicas. En esta parte vamos a analizar dos tipos de coordinación, que es la coordinación vertical y la coordinación horizontal. Tenemos por bien sabido que la implementación de políticas fue una de las construcciones institucionales más ingeniosas en el periodo post-democratización, que es el periodo que estamos analizando en un país concreto, en Brasil. Eso fue particularmente importante desde el punto de vista de la coordinación vertical de las políticas, pero también exigió la actuación conjunta de varias agencias federales. Esta actuación conjunta es una breve definición de lo que es la coordinación horizontal que más adelante vamos a ver. Y para hacer viable algunas políticas, como una macropolítica, podríamos decir, que es la Bolsa Familia, en razón de la exigencia del cumplimiento de condicionalidades que son relativas a la educación y a la salud. La coordinación vertical, dice la autora,
que en Brasil no existe un modelo único de coordinación vertical de las políticas en los principales programas sociales, ya que estas estrategias son coherentes con la lógica de la teoría de la acción colectiva. Aquí es una palabra clave, acción colectiva, de que cada política requiere incentivos selectivos diferenciados, en lo que se puede hablar por lo menos cuatro grandes modelos. Se le llaman modelos a estas acciones colectivas, son llamadas de modelos. El primer modelo, que es la implementación local y recursos compartidos. Vamos aquí partiendo de lo particular a lo general, viendo los modelos. En este primero, que como ya dije, implementación local de recursos compartidos. Aquí vemos en este modelo, tenemos como primer punto la atención básica a la salud, que está a cargo de la gestión municipal, donde los recursos compartidos son entre las tres esferas. También tenemos la salud de media y alta complejidad, que es por la gestión estadual, y los recursos compartidos entre el gobierno estadual y el gobierno federal. Tenemos también la educación básica, que es competición entre los estados y los municipios, pero los municipios aumentarán su participación. Los recursos compartidos son entre las tres esferas, pero los estados son los principales contribuidores de los fondos. Y este último modelo tiene otro aspecto, por ejemplo, que es la seguridad alimentar y la nutrición. Por ejemplo, restaurantes populares, cocinas comunitarias, abastecimiento alimenticio, que es la responsabilidad, está en la gestión local y los recursos federales y locales. Un segundo modelo es llamado la gestión compartida con pocos recursos compartidos. Por ejemplo, aquí tenemos la asistencia social para segmentos vulnerables, por ejemplo, crianzas, adolescentes, adultos mayores, personas con alguna deficiencia, y la responsabilidad de esta gestión compartida son los municipios, son los municipios que son el principal financiador de esta gestión. Un tercer modelo es llamado pequeña responsabilidad local y total financiamiento e implementación federal. Como ya vimos anteriormente y que llamamos una macropolítica, que es la Bolsa Familia. Y aquí, en esta responsabilidad compartida, el municipio tiene una responsabilidad que es del registro de los beneficiarios, pero los fondos son adquiridos de otra entidad. Ya mucho se ha escrito sobre los resultados de las políticas sociales y sobre sus impactos positivos en la disminución en que ha disminuido los bajos indicadores de las décadas anteriores a la regularización de las políticas. Desde el punto de vista de la coordinación vertical de las políticas, la principal ingeniosidad fue la creación de incentivos positivos y negativos. En otros momentos ya hemos hablado qué significan los incentivos positivos y negativos y de qué manera esta impacta los municipios. Y con estas iniciativas, superando así los obstáculos que pueden ser creados por el sistema federal. La coordinación vertical, como dice la autora aquí, cito, la coordinación vertical también ha sido aprimorada con una amplia utilización del sistema de información como herramientas de coordinación federativa en el gobierno federal brasileño. Y estos tres principales sistemas que son los más relevantes en la vida social para todos los administrados, podemos citar el primero, que es el sistema Horus del área de salud, el programa SIS-Joven en el área de asistencia social y el plano de desarrollo de educación interactivo en el área de educación. Todas las investigaciones, pesquisas que se han realizado han mostrado que los sistemas desarrollados a partir de la participación de diferentes niveles de gobierno
tienden a tener mejor aceptación por parte de los usuarios y así producir mejores efectos en la coordinación, en los resultados de la política o en los resultados asociados. Los sistemas desarrollados de forma menos participativa tienden a focarse exclusivamente en las necesidades de control por el gobierno federal, aprovechando su potencial de instrumento de gestión y así de esa manera produciendo menor efecto de control social en la de la política pública a la que se está asociado. Los autores que se encargan de esta pesquisa dicen que sistemas desarrollados sin la participación de las esferas subnacionales tienen menor relevancia para la coordinación federativa. Esta ingeniosidad de la ingeniería de la institucional de las políticas públicas también influenció en la quiebra relativa de los padrones clientelistas del pasado. Cuando recursos federales aquí daba lugar para poca transparencia en los procesos de cuando eran asignados los recursos a las diferentes esferas. Por ejemplo, la ausencia de reglas claras para esa transferencia de esos recursos fueron decididos más por relaciones partidarias lo que por criterio y necesidades de cada región. Aquí es importante recordar que el gobierno federal es el principal financiador de la educación fundamental, el federal de la salud y el local de la asistencia social, excluyendo Bolsa Familia, que ya vimos anteriormente, que es el Estado quien se encarga de este programa. Lo que es importante es comparar el cuadro actual con el pasado reciente. El cuadro presentado no significa que todavía haya ausencia de problemas en la implementación de políticas públicas, porque existan ya reglas en la repartición de los recursos, sino que la coordinación vertical. Existen evidencias todavía de que algunos estados no cumplen lo mínimo en la vinculación de los recursos, que hay lazos partidarios en la liberación de recursos, aún existen, sí, y que acceso a la salud, especialmente a la mediana y alta complejidad de responsabilidad de los Estados miembros, pasa por problemas de financiamiento y que la calidad de la educación pública es precaria, así como el acceso a la enseñanza media, mayoritariamente de responsabilidad del Estado miembro. Por en cuanto, lo que es importante es comparar el cuadro actual con el pasado reciente, como dije anteriormente. Todas las investigaciones ya realizadas apuntan para la constatación de que, desde el punto de vista de las políticas sociales y de su coordinación, Brasil hoy es mucho mejor de lo que ya fue en los tiempos de la dictadura, por ejemplo, tiempos donde los militares eran que gestionaban, se encargaban de la gestión del Estado. Y dentro de otro tipo de coordinación es la coordinación horizontal, que es la capacidad del comando del Ejecutivo o coordinación horizontal. Es hoy un tema que todavía resulta relevante por el aumento de las cuestiones que ultrapasan los límites sectoriales de la política. ¿Qué quiere decir eso? Por el crecimiento de la participación de los gobiernos en las esferas económica y social, y por el aumento de las demandas de los diferentes grupos de intereses en los países democráticos, especialmente cuando varios partidos hacen coalición que gobierna, como ha sido el caso de Brasil desde la redemocratización. Además de esto, la globalización es la progresiva abertura económica, y la progresiva abertura económica también afecta a la capacidad de coordinación estatal. En un mundo con alta movilidad de capital
y multinacionalización de la producción, fortalecer las políticas de competitividad y el Sistema Nacional de Innovación, recursos de infraestructura y mano de obra cualificada constituyen medidas que exigen actuación estatal coordinada, capaz de garantizar competitividad en el contexto internacional. ¿Qué quiere decir eso? La búsqueda de los gobiernos por mecanismo de coordinación horizontal es relevante tanto para políticas domésticas como para las políticas transfronterizas. La capacidad de coordinación ha sido uno de los mayores desafíos de la administración pública. Hablando propiamente de administración pública, este tipo de coordinación ha sido muy difícil para la administración. ¿Por qué? Porque conseguir que las decisiones y los objetivos gubernamentales guíen efectivamente el proceso de implementación de las políticas y, en particular, cuando requieren acción conjunta de múltiples agencias. La relevancia de la función de la coordinación horizontal es reconocida en escasas literaturas. Aquí hay una dicotomía entre lo que dice la literatura de las ciencias políticas y la literatura de la administración pública. Esta última, la administración pública, adoptada por los organismos multilaterales. Y para las ciencias políticas, la coordinación horizontal es un instrumento es un instrumento de poder de los jefes de gobierno para centralizar decisiones sobre políticas y para controlar la burocracia. Esa literatura es amplia, pero es restrictiva a la investigación de la relación sobre burocracia, presidentes y los congresos. La administración, por otro lado, la administración pública, la coordinación es un instrumento para mejorar el desempeño de los gobiernos, promoviendo previendo la coherencia de las políticas, la dirección estratégica y foco en los resultados. Aquí vamos a ver a continuación, vamos a colocar de ejemplo un estudio de caso en la coordinación horizontal, que es el programa Más Médicos. En este programa Más Médicos participaron, tenemos tres protagonistas, podríamos decirle, que es la Casa Civil, Ministerio de Planejamento, Orçamento y Gestão y un Ministerio de Fazenda. Esto con relevancia a experiencias de otros países. La Casa Civil participa de la coordinación horizontal, pero también en conjunto con estos dos, el Ministerio de Planejamento y Orçamento y Gestão y el Ministerio de Fazenda. Sobre los principales en este programa Más Médicos han sido actores o personas que estuvieron en la primera línea de este programa, fueron entrevistados para ver cuáles fueron los principales entraves, las principales trabas que encontraron en este programa sobre la coordinación horizontal. Y dentro de estos encontramos 6. La autora cita 6 principales entraves encontrados en el gobierno brasileño. Y esto para las tomas de decisiones y coordinarlas en este programa de Más Médicos. Podemos aquí decir la falta de capacidad administrativa y técnicas de algunos ministerios. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción general es que los mejores cuadros son los de la carrera de gestores gubernamentales y los peores son los que consiguieron crear carreras específicas. Un segundo, a través de entraves burocráticos derivados de la cultura administrativa y no tanto de la legislación. La cultura es encontrar dificultades alegando problemas de legalidad. Existe una cultura a través de la ejecución y del riesgo. Un tercero es asociado a lo que los entrevistados llaman de la cultura adversa a la ejecución de riesgos. Todos concordaron, estuvieron de acuerdo que existe una hipertrofia de los órganos de control. ¿Qué quiere decir esto? Que mismo los órganos jurídicos del Ejecutivo son más voltados para el control do que para el asesoramiento. El punto 4, otro aspecto
sería el cuarto, es la limitación de recursos financieros que afecta igualmente a la coordinación de la mayoría de las políticas en función de las metas fiscales que generan el contingenamiento de las despesas. No en tanto, cuando las decisiones están tomadas, los recursos son asegurados. Un quinto aspecto es que la esfera subnacional no fueron identificadas como obstáculos a las decisiones, lo que son significativas la ausencia de presiones. En el caso de Más Médicas sabemos la relación entre Brasil en los últimos tiempos entre Brasil y Cuba. Y desde el gobierno de Lula, los sindicatos pasan a actores privilegiados en la negociación de políticas que afectan sus intereses. Conclusiones. Este trabajo presenta algunas contribuciones. Ese trabajo analizó, la doctora hizo un análisis de temas de coordinación de políticas públicas y su trayectoria y inserción en las ciencias humanas, su complejidad, las reformas más relevantes que buscan modificar el funcionamiento del Estado y la provisión de políticas, y las principales teorías macro que pueden ser testadas en el estudio empírico de la coordinación. Una de las contribuciones, podemos decir que existen dos contribuciones que aportó ese trabajo. La primera es que es su objeto, la coordinación de políticas públicas, y reconocido por la literatura como fundamental, más pocas veces el tema intenta abordar su complejidad. Y la segunda, se buscó presentar un cuadro que abarque las teorías que tratan de los temas, aunque algunas más que otras. Y esa puede ser una de las contribuciones importantes porque ayuda a los investigadores, a los técnicos, a las personas que estamos en formación en implementación de políticas públicas para aportar a sus proyectos de pesquisa. Es cuanto. Muchísimas gracias.